Fala, seus otakus, beleza? E nesse mundo as pessoas podem receber habilidades épicas comendo fruto de uma árvore de habilidade. Se você tiver sorte, você pode se tornar um dominador do fogo ou até mesmo um santo da espada. Só que quando chegou a vez do Light, nosso prota aí, tudo que ele se tornou foi algo inesperado, um mestre louco. No dia seguinte, todos iriam obter as habilidades. O Light e a sua amiga de infância, Helena ali, eles estavam no caminho da igreja para poder participar da cerimônia. Eles conversavam muito animados sobre as habilidades que esperavam receber. O Light sempre sonhou em se tornar um aventureiro, então ele ficou muito feliz com qualquer habilidade de combate. Por outro lado, a amiga dele não se importava tanto com esse tipo de habilidade que ela ganharia, desde que pudesse passar o tempo ao lado do Light. E mesmo assim, ela estava um pouco nervosa, já que ninguém realmente saberia qual habilidade ia obter até comer o fruto mágico. O Light, no entanto, estava confiante que os dois iam ter habilidades incríveis, mas como nós sabemos, a história tomou um rumo completamente inesperado. Quando eles chegaram na igreja naquele dia, a Santa Irmã explicou como as frutas e habilidades funcionavam, e quando comia o fruto, a pessoa recebia a habilidade única que garantia a possibilidade de trabalhar em qualquer área relacionada, sem a necessidade de dívidas educacionais, paralisantes ou algo do tipo. Os participantes então poderiam escolher qualquer fruto para obter as suas habilidades, mas tinha uma regra inquebrável. Só era permitido comer um único fruto ao longo da vida. Caso alguém tentasse comer o segundo, o resultado seria envenenamento fatal. A Santa Irmã enfatizou que essa regra era extremamente importante, porque muitas pessoas tinham morrido tentando adquirir novas habilidades, depois de não gostarem da primeira habilidade. Mas apesar do aviso, Light e Helena, eles estavam lá prontos para prosseguir, e a Santa Irmã pediu que eles começassem a escolher os seus frutos. Helena foi a primeira. Ao dar a primeira mordida no fruto, algo começou a acontecer no corpo dela. Uma luz ofuscante apareceu, envolveu o corpo, e aí ela ficou extremamente quente. A Santa Irmã percebeu que Helena tinha adquirido a lendária habilidade do Santo da Espada, algo incrivelmente raro de se presenciar. Agora, ela estava destinada a se tornar uma das maiores aventureiras do país. O Light ficou muito feliz, parabenizou ela pela sua incrível conquista, e aí, quando chegou a vez dele, que o negócio foi ruim, Ele subiu no altar, escolheu um fruto, e mesmo que ele soubesse que provavelmente não obteria algo tão grandioso quanto a habilidade da Espada Sagrada, então ele foi lá e esperava adquirir pelo menos uma habilidade de combate decente, para que ele pudesse lutar, e com um suspiro ele deu a mordida no fruto. A habilidade começou a fluir no corpo dele, só que ele ficou desapontado quando descobriu que a única habilidade que ele recebeu era um mestre agrícola. Ou seja, a Santa Irmã tentou até confortar ele o máximo possível, mas é claro que o único combate que ele faria seria contra pragas no campo. Devastado, Light percebeu que seus sonhos de se tornar um aventureiro foram completamente arruinados. Ele pergunta se ele poderia tentar de novo, mas a Santa Irmã foi firme o suficiente, lembrando que comer uma segunda fruta seria fatal para ele em 100% dos casos, Helena então tentou animar ele, dizendo que ficaria na aldeia para cultivar frutas ao lado dele. Para ela não importa o que faça, desde que eles estejam juntos. A Santa Irmã, no entanto, não aceita essa ideia. A habilidade de Helena era literalmente o Santo da Espada, e era um talento muito raro, uma maravilha que aparecia só, uma vez em décadas, sacou? Ela insistiu que Helena deveria se tornar uma aventureira pelo bem do próprio país. Sem escolha, Helena acaba sendo levada para a capital para poder iniciar o seu treinamento, mas ela promete a Light que voltaria algum dia. 3 meses se passaram desde aquele dia. Light, fiel à sua promessa de seguir em frente, tentou tirar o melhor proveito da situação. Ele usava a sua habilidade de mestre da agricultura para poder cultivar frutas de excelente qualidade, vendendo elas na cidade para obter um lucro. Apesar da sua vida simples, ele tentou empurrar ali os pensamentos intrusivos de fracasso pro fundo da mente dele. Em uma das suas idas para a cidade, então, o Light percebe um cartaz numa notícia sobre Helena. Em apenas 3 meses, ela foi promovida para Rank S e estava saindo incrivelmente bem como aventureira. Então ele estava feliz pelo sucesso dela. Ele não conseguia evitar de se sentir como um fracassado também, por parte do que ele conseguiu fazer. Ele treina todos os dias na esperança de que, com um esforço suficiente, ele possa desbloquear uma habilidade da espada ou algo semelhante. Então ele passa horas repetindo movimentos contra um toco de árvore, acreditando que se um dia ele conseguir cortar ela no meio, ele então estaria forte o suficiente para ser um aventureiro por mérito próprio. Só que o trabalho duro nem sempre compensa, e tudo que ele conseguiu até agora foram os pulsos machucados. Cansado de ser derrotado, o Light cai no chão e começa ali a se perguntar se Helena ainda lembra dele. E ela tinha prometido voltar, mas com toda a fama, fortuna que ela adquiriu, ele não ficaria surpreso se ela tivesse esquecido o nome dele, o rosto dele completamente. Enquanto Light descansava, uma garota chamada Ayla se aproximou com um copo de água para ele. Ayla era praticamente uma órfã, estava abandonada ali pelo chefe da aldeia, que não queria lidar com ela. Então Light percebeu que ela não tinha para onde ir e decidiu acolher ela ali. Desde então, os dois começavam a trabalhar e viver juntos. Ayla avisou que o jantar estava pronto e se ele quisesse, ele podia entrar para comer. Então Light aceitou com um sorriso e ao dar a primeira mordida, a Ayla perguntou sobre a colheita do dia. E o Light respondeu que os lucros foram bons, especialmente porque ele vinha focando no último cultivo de frutas, com a habilidade mais recente dele. Ele explicou que ele separou todas as frutas de habilidades ali e botou em caixas marcadas com emojis, caveira e tal, e deixou claro a Ayla sobre nenhuma circunstância ela deveria comer qualquer uma dessas frutas. A Ayla, que não sabia, que as frutas de habilidade eram perigosas, agradeceu pelo aviso. Porém, ela hesitou um pouquinho antes de revelar que ela já tinha usado várias frutas no ensopado que eles estavam comendo. Aí o problema começou, que o Light
entrou em pânico. Ele perguntou se ela tinha certeza disso, e ela confirmou, lembrando que a Santa Irmã tinha dito pra ele sobre comer mais de uma fruta, que era uma sentença de morte. De repente, o corpo do Light começou a esquentar. Ele sentiu uma dor intensa no peito e acreditou que agora ele tinha chegado ao fim. Caindo no chão, ele pediu desculpas a Ayla, se desculpando por ter esperado ali que ela entendesse os rótulos e tudo mais, mesmo sabendo que ela ainda não sabia ler. Só que enquanto aguardava a morte, ele percebeu que a morte estava demorando demais para chegar. Então ele se sentou, ficou confuso e notou que ele estava perfeitamente bem. Ayla, vendo isso acontecer, ficou surpresa, né? O próprio rosto do Light estava mostrando surpresa, e ela perguntou se ele estava bem. Então ele explicou toda a confusão. Uma segunda fruta da habilidade deveria ser fatal, mas ele estava vivo. Nesse momento, uma dor de cabeça começou a vir muito forte nele, e ele sentiu o poder de uma nova habilidade surgindo no seu corpo. Ayla começou a sentir dores agudas também, indicando que ela estava prestes a adquirir uma habilidade, e de repente ela viu as palavras flutuando na frente do Light e leu as informações sobre as suas habilidades. Além da habilidade de mestre agrícola, que permite cultivar nozes, ele também tinha imunidade a todos os venenos derivados das nozes. O Light ficou chocado e perguntou como Ayla sabia disso, e ela explicou que podia ver as palavras flutuando no ar, indicando que tinha adquirido um tipo de habilidade de avaliação de outras pessoas. Ayla continuou lendo as informações pro Light, confirmando que ele agora possuía uma segunda habilidade. E ela continuou falando que essa nova habilidade se chamava Deus da Espada. Essa habilidade aumentava significativamente o poder de ataque do Light enquanto ele segurava uma espada, e também ampliava muito a resistência mágica. Se ela disse a verdade, isso significa que o sonho do Light finalmente poderia se tornar realidade. Ele ficou muito empolgado e decidiu testar essa nova habilidade. Então ele correu pra fora com a espada, indo até a floresta para verificar se ele realmente tinha adquirido essa habilidade, e com um único golpe, ele cortou no meio aquele toco de árvore lá. O impacto ainda atravessou ali, partindo uma árvore maior atrás dela. Era seguro dizer que a partir daquele momento, o Light era extremamente poderoso. No dia seguinte, então, Light partiu para a cidade, determinado a ir para uma guilda e finalmente se tornar um aventureiro. Ele estava muito animado, já que sempre sonhava com isso. Assim que ele chegou, a primeira coisa que ele viu foi quadro de avisos ali, repleto de missões, de recompensas, e o Light pensou que, quando ele completasse uma missão, ele poderia ganhar dinheiro para comprar novos equipamentos e comida muito boas, né? Só que essa não era a única motivação. Ele queria testar o quanto a habilidade com a espada dele realmente podia ajudar ele em combate. E se tudo corresse bem, ele se tornaria um aventureiro oficial. Então ele pediu a Ayla que esperasse sentado num banco enquanto ele pegava a missão na recepção. Enquanto o Light estava ocupado, Ayla aproveitou essa situação aí para usar a habilidade de avaliação em outras pessoas da guilda. E ela ficou impressionada com a diversidade de habilidades que existiam, mas também se surpreendeu com quão inúteis algumas habilidades pareciam, né? Como uma habilidade de automutilação de um dos aventureiros. Nesse momento, Ayla ouviu uma comoção perto da recepção, olhou para ver o que estava acontecendo, e o Light estava lá no meio da discussão com um dos aventureiros da guilda. O cara reconheceu o Light como um vendedor de nozes do mercado e começou a sacanear ele, chamando ele de perdedor, falando que ele não pertencia à guilda. O Light só ignorou completamente as provocações e disse a Ayla que eles poderiam ir embora. O homem então ficou ofendido por ter sido ignorado e reagiu de uma forma mais exagerada, atacando o Light com a espada. Só que a habilidade da espada de Deus do Light também melhorava os seus reflexos, permitindo que ele bloqueasse o ataque com muita facilidade. O aventureiro não tinha ideia que o Light possuía uma habilidade dessa e ficou muito surpreso com essa defesa impecável dele. Então, os amigos do homem perceberam que o Light agora era capaz de se defender e convenceram ele a recuar, afirmando que não era uma luta que ele poderia vencer. Mesmo que relutante, o homem tentou disfarçar sua derrota, alegando que nunca teve intenção de machucar o Light, né? Aquele negócio estereótipo do bonzão. O cara e seus amigos então deixaram a guilda ali, e aí o Light foi para poder fazer junto com ela a primeira missão. Então eles partiram. Eles foram para as planícies rochosas e o Light estava extremamente animado, finalmente poder ver um monstro pessoalmente. Logo, eles avistaram o alvo da missão, um monstro de slime que estava muito distante, e o Light começou a se aproximar devagarzinho e tal, tentando um ataque furtivo, só que o slime percebeu a presença dele. Diante disso, o Light decidiu partir para um ataque frontal. Graças à sua nova habilidade, ele estava muito mais forte do que antes, e com um único golpe, ele cortou o slime no meio, acidentalmente dividindo num processo também. Light ficou satisfeito com a eficácia da sua habilidade de batalha, mas percebeu que precisava trabalhar no controle do seu poder para poder evitar danos colaterais no futuro. Então a Ayla parabenizou ele pela sua primeira missão bem sucedida, só que para completar a missão ele precisava cortar o slime e levar as partes de volta para a guilda, né, como prova. E a Ayla comentou que se sentia um pouco mal, né, por dissecar o corpo do slime. Só que o Light lembrou ela de que ele iria vender o slime e ganharia dinheiro suficiente para comprar uma pizza. Então a garota ficou super animada, né, colocou a moral dela de lado e ela começou a dissecar o slime. Nesse momento, eles ouviram alguns gritos vindo do lado das planícies. Correram para investigar o que era e encontraram Jean e o seu grupo lá sendo atacados por um orc enorme. Jean e os seus amigos tinham escolhido intencionalmente uma missão fácil, planejando apenas matar um slime e voltar para casa. Só que eles não esperavam encontrar algo tão perigoso como um orc. O monstro começou a atacar eles e todo o grupo estava conseguindo pular para fora do caminho e tal, só que ficou claro que eles não tinham chance de derrotar esse orc. Então o Light chamou um deles ali para saber se eles estavam bem e tal, mas assim que o Jean viu ele bolou um plano para escapar. Jean e seus amigos começaram a correr diretamente na direção do Light, meio que eles iam botar o orc para atacar o Light, e o Light ficou confuso, porque eles
estavam fazendo tudo, mano, como assim? E até ele perceber que eles estavam tentando usar o Light como isca, o Orc voltou a atenção pro Light, que não teve escolha a não ser lutar contra esse bichão. Pro Light, cara, isso era uma oportunidade perfeita para ele testar os limites da sua nova habilidade. O Orc balançou ali a clava dele na direção do Light, mas o Light conseguiu saltar pro lado, evitar esse ataque. Só que ele não sabia que ele estava jogando um jogo muito arriscado. Então Ayla avisa o Light da sua habilidade, Espada de Deus, que ela não aumenta a sua defesa. Isso significa que se ele fosse atingido por aquele monstro, uma única vez ele poderia morrer. Mesmo com essa ameaça, o Light se recusa a recuar dessa batalha. Ele estava determinado a se tornar o maior aventureiro do mundo e sabe que para atingir esse objetivo, ele precisaria superar esse desafio. Então agora, ele já estava acostumado com a sua nova força. Light saltou no ar. Quando o ogro tentou ali bater nele, atacar ele, ele cortou a arma no meio com muita precisão. Não importa o que acontecesse, ele estava decidido a alcançar a Lena, né, para eles conseguirem ficar juntos de novo. E no movimento muito rápido e preciso, Light abaixou a espada e cortou o ogro de uma forma limpa no meio. Quando Jean e os seus amigos observaram, os impressionados com isso tudo que o Light fez, eles chegaram ali mais tarde, né, para tentar falar com o Light, mas o Light retornou para a guilda para poder trocar os itens da missão por dinheiro. Só que a recepcionista achou difícil acreditar que ele conseguiu derrotar um ogro sozinho. Como prova, o Light mostrou o chifre do ogro que ele trouxe de volta, e além disso, os amigos de Jean também confirmaram o ocorrido, garantindo que Light estava dizendo a verdade. Convencida, a recepcionista entregou a recompensa pro Light. Enquanto isso, os amigos de Jean agradeceram novamente por ter salvo as suas vidas. Logo, uma multidão começou a se formar ali na frente da guilda, e o Light perguntou o que estava acontecendo. Jean informou que um grupo de classificação S acabou de retornar. Esse era o grupo na qual a Lena entrou, e essa é a primeira vez que o Light vê ela junto, né, dos últimos 3 meses ali. Ansioso, o Light se aproxima dela e tenta cumprimentar ela, só que a Lena responde de forma fria: eu nunca conheci esse homem antes na minha vida. Ih, rapaz, aí já viu que o problema deu, né? O Light, ele tava devastado nessa hora e não conseguia acreditar que a amiga de infância dele realmente se esqueceu dele depois de só 3 meses. Ele tava ali parado, de boca aberta, incapaz de processar essa situação. Aí tivemos a Ayla, que chegou e não fazia ideia do que estava acontecendo, né? Então ela tentou animar o Light, sugerindo que eles fossem buscar uma pizza e tal. E ela até comenta de forma descontraída: pô, bora buscar uma pizza, isso sempre ajuda. Mas mesmo assim o Light continuou deprimido. A Ayla, ela tava frustrada, começou a comer a pizza sozinha, né? E acabou que, apesar de estar chateado com ela, o Light acabou gastando muito dinheiro naquela pizza. Então não tinha como ele deixar ela ser desperdiçada, porque uma pizza é uma pizza, né, galera? Então ele começou a comer, mas tão rápido que acabou engasgando. Felizmente, alguém chegou ali pra entregar um copo de água dele pra ajudar. Quando ele olhou pra baixo pra agradecer essa pessoa, o Light ficou surpreso ao perceber que quem ajudou foi a Lena. E ele tava prestes a gritar o nome dela, mas ela acabou cobrindo a boca e pediu pra que ele ficasse quieto, explicando que não quer atrair atenção. Lena se sentou na mesa e Ayla ficou animada ali e tal. Ela se apresentou, já que era a primeira vez que encontrava com Lena, e a Lena parecia curiosa e tava prestes a perguntar como o Light conseguiu um kit de habilidades em apenas 3 meses. Mas o Light se antecipa e pergunta o que ela tava fazendo ali. Pra ser honesta, a Lena também tava se perguntando o que o Light fazia na guilda. Ele tinha virado o cara do campo, sacou? Mas com orgulho, ele explicou pra ela que ele vai se tornar aventureiro. O Light então começou a falar todo o incidente com a habilidade, né, da fruta que permitiu ele adquirir a segunda habilidade. Lena parece genuinamente feliz pelo Light, porque isso significa que agora ele pode finalmente realizar o seu sonho. O Light aproveita pra perguntar como tem sido o tempo dela no grupo de Rank S, mas pela expressão da Lena, não parece ter sido muito divertido. Ela explica que ela tá sendo muito forçada a lutar ao lado de pessoas aleatórias, escolhidas pela Irmã Santa lá. E cara, apesar dos pagamentos ser ótimos, a atmosfera é muito tóxica, entendeu? É tipo um lobby de Call of Duty, tá ligado? Então a Lena aconselhou o Light a ficar longe o suficiente ali do grupo para que eles pudessem aproveitar a sua vida como aventureiro. E o Light ficou intrigado, porque o que há de tão ruim nesse grupo, já que ele sempre ouviu coisas boas sobre eles? A Lena então compartilha um incidente que aconteceu há 2 meses atrás. O grupo acabou enfrentando uma serpente gigante, que era vulnerável ao fogo. O mago foi ordenado a atacar a criatura com magia de fogo, mas exagerou e acabou incendiando uma fazenda que estava perto. A Lena tentou alertar o grupo sobre o incêndio, mas o líder não deu a mínima, argumentando que o trabalho dela era só matar a serpente e era irrelevante o que acontecia em volta. Quando a Lena tentou explicar a situação para a Santa Irmã, ela simplesmente se importou ainda menos com isso, afirmando que enquanto a história lembrasse o grupo como heróis, nada mais importava. A Lena então evitou contar ao Light algumas visões distorcidas sobre o seu grupo, mas ele percebeu que, cara, ela estava infeliz. Com isso, o Light convidou ela para se juntar a ele e a Ayla também. Mesmo que a Lena adorasse fazer isso, tem algumas circunstâncias que impediam ela de ir, né? Porque ela não podia abandonar o grupo sagrado. Ela disse que tá tudo bem, mas o Light percebeu algumas lágrimas nos olhos dela e tal, sabendo que tinha alguma coisa de errado. Antes que ele pudesse insistir, a Lena então se despede e saiu da mesa. Algum tempo depois, o Light vai até a recepção da guilda para poder pegar sua recompensa por derrotar o ogro, e ele fica espantado ao receber 10.000 peças de ouro ali, né? Que é uma quantidade maior do que ele jamais viu na vida. Só que o Light, ele não tá ainda muito animado, ele tá realmente preocupado com a Lena, mas não pode ajudar ela a menos que saiba o que o grupo sagrado tá forçando ela a fazer. Como Lena não quer contar diretamente pra ele, Ayla sugere que ele pergunte ao líder do grupo. Só que ir lá pessoalmente não é uma ideia muito legal, né? Mas a porta do
lounge dele estava aberta, então ele decidiu ir lá. Dentro do salão, o Groose, que era o cara, né, ele estava sentado ali com duas mulheres, contando histórias sobre as lendárias batalhas dele. E ele relatou, por exemplo, a sua luta mais recente contra um urso selvagem. O cara detalhou ali que o grupo enfrentou um monstro com poderosas magias de fogo antes que ele mesmo desferisse o golpe final. Nesse momento, a recepcionista entrou no salão para poder falar dos problemas relacionados à última missão dele, e os moradores da aldeia onde o urso foi derrotado registraram reclamações, afirmando que o ataque de fogo secou completamente o reservatório de água do local. E aí o Groose, mano, tava nem aí. Ele simplesmente falou com desdém, inventando uma desculpa, dizendo que pequenos danos colaterais acontecem. São coisas inevitáveis quando eles lidam com monstros poderosos. Secretamente, ele estava se deliciando ali em causar problemas para as pessoas mais fracas, porque acreditava que essas pessoas eram inferiores, cara. O Light, então, ouvindo essa conversa, ele começou a ficar muito furioso. Ele sabia que Helena jamais ignoraria um problema desse, das pessoas comuns dessa maneira. Enfurecido, ele exigiu que o cara liberasse Helena do grupo sagrado, porque ela claramente estava sofrendo. Só que o Groose, ele não tava nem aí. Ele não levou a sério, né, o Light, e chamou segurança para tirar ele do salão. Ayla correu para ajudar o Light, perguntando se ele estava bem. E apesar de ele ficar fisicamente ileso, outros aventureiros alertaram ao Light sobre os perigos de ser contra o Groose, né? Ele explicou que mesmo que ele seja um idiota possível, irritar ele pode colocar o cara num lado tão ruim que, assim, as coisas iam ser péssimas pro resto da tua vida. Seria desastroso para uma carreira de qualquer aventureiro. No dia seguinte, todos os membros do grupo sagrado se reuniram no salão, ocupando ali, se vangloriando ali das suas proezas, e Helena, no entanto, refletia sobre suas palavras ali com Light. Finalmente, ela reuniu coragem e declarou a todos que quer viver de acordo com seu próprio código moral como aventureira. Por isso, ela anunciou que estava deixando o grupo sagrado imediatamente. Enquanto Helena se dirigia para a saída, Groose apareceu diante dela, ameaçando matar ela por ousar desafiá-lo, e Helena se preparou para desembainhar sua espada, mas percebeu que, mesmo com a sua habilidade da espada sagrada, seria impossível derrotar Groose num combate direto. Então ela ficou meio relutante e tal, e acabou sendo forçada a se submeter a guardar sua lâmina. Nesse momento, o Groose empurrou ela no chão e começou um discurso vazio sobre como ela deveria preservar o seu bem e o bem das pessoas do grupo sagrado, e isso vai salvar ela no futuro. Ele insistiu que ela continuasse lutando até morrer em batalha. No mesmo dia, o grupo sagrado se prepara para deixar a cidade, e Helena pensa ali na sua vida de servidão, tá sendo forçada, né, sob o comando do Groose. Só que enquanto o grupo se dirige para sair da cidade, eles acabam encontrando o Light, que tava bloqueando o caminho. Groose pergunta o que o Light tá fazendo ali no meio do caminho, e ele responde que ele tá ali para buscar a amiga dele. O Light diz a Helena que ele e Ayla estavam planejando caçar alguns monstros e que adorariam ter ela junto com ele. Depois de tudo que eles passaram juntos, Light e Helena então prometem que se tornariam aventureiros lado a lado. Light estava determinada a manter essa promessa. Helena também se lembra dessa promessa e tal, e adoraria ir junto com ele, mas sabe que ela não tem forças para enfrentar o Groose. Relutante, ela pede ao Light que a deixe em paz, temendo que ele acabe se machucando nesse processo, né? Porque enfrentar um cara desse não ia ser muito fácil. Mas quando viu Helena rejeitar a sua oferta, Groose tentou afastar o Light à força. Só que o Light, ele não recuou, mano. Em vez disso, ele desafiou o Groose para um duelo, apostando a liberdade da Helena. Pô, inicialmente o Groose rejeitou esse desafio, alegando que não tem motivos para ele lutar contra um ninguém. Só que o Light provocou ele tanto, perguntando se ele tava com medo de perder para alguém como ele, e ele foi incapaz de suportar, né, essa afronta no meio da galera toda. Então o Groose aceitou o duelo, mas ele impôs uma condição. Se o Light perder, ele seria banido para sempre da Guilda de Aventureiros, nunca mais podendo retornar à cidade. Light aceitou os termos sem medo nenhum, e a Helena tentou convencer ele a desistir, acreditando que ele não tinha chance contra o Groose. Quando o duelo começou, o Groose já desembanhou a espada e a Ayla avisou o Light sobre a habilidade especial dele, que era Godspeed, né? E nessa habilidade, permitia que o Groose diminuísse a distância entre ele e o seu oponente quase que instantaneamente. A Ayla alertou o Light para isso aí, para ele ficar atento, e o Light, por sua vez, anunciou suas próprias habilidades, que era o Mestre em Nozes e a Espada Divina, né? Nesse momento, o Groose ficou incrédulo, começou a debochar ele, porque era impossível alguém possuir duas habilidades tão poderosas. Sem perder tempo, o Groose avançou ali com a sua habilidade de Godspeed e atacou o Light antes que ele mal pudesse reagir. Apesar disso, o Light conseguiu bloquear o primeiro golpe, mas logo ele se viu encurralado, sendo constantemente forçado a se defender. A velocidade dos ataques do Groose deixavam o Light sem tempo para contra-atacar. Quando ele finalmente conseguiu criar uma distância, ela durou muito pouco. Num instante, o Groose apareceu atrás dele e atingiu um golpe brutal. O campo de batalha não tinha lugares seguros contra a habilidade dele do Godspeed, cara. O Light admitiu que o Groose era incrivelmente forte, mas ele se recusava a desistir. Ele tentou atacar, mas o Groose desviou com facilidade e aproveitou inclusive o desequilíbrio do Light, destruindo a espada dele. Com uma arma destruída agora, a derrota parecia inevitável. Ainda assim, o Groose decidiu ser generoso, digamos assim, e propôs ao Light que, desde que Helena jure lealdade eterna a ele poderia ficar vivo e tudo mais, e não precisava perder. E aí o Light, porém, disse a Helena que ele não precisava se preocupar, porque ele vai encontrar uma forma de vencer. Mesmo com a situação desesperadora, Helena decidiu confiar no
Light e depositar sua fé nele. Isso irritou o Grus, que decidiu acabar com tudo no próximo ataque. Sem uma espada, o Light procurou alguma coisa que pudesse substituir ela no campo de batalha. Então ele pegou uma vassoura de um dos espectadores ali, surpreendendo todo mundo. O Grus pensou que o Light estava sacaneando com a cara dele, né? Em parte ele estava certo, já que o Light poderia ter pego uma espada da Lena e tal, só que ele acreditou plenamente que ele poderia vencer usando uma vassoura. Então ele começou a visualizar aquela vassoura ali como se fosse uma espada verdadeira. Até agora, cara, o Light ele tinha sido derrotado porque ele estava tentando acompanhar os movimentos do Grus. Só que a sua habilidade de espada divina concedia a ele reflexos incríveis, e com essa nova estratégia, ele se preparou para o próximo ataque determinado a virar o jogo. Dessa vez o Light decidiu só seguir o fluxo e atacar quando chegasse o momento certo. Graças a essa sua estratégia, o corpo dele conseguiu reagir muito rápido. Assim que o Grus chegou no alcance dele, ele fugiu. Então o Light usou a vassoura para bater no rosto do Grus com tanta força que ele foi enviado voando ali e bateu numa parede de tijolos. Com isso, todas as caras de todo mundo que estava olhando para isso, oficialmente foi decidido que o Light era o vencedor do duelo. Para deixar claro o ponto aqui, o Light ele se virou para os outros membros do grupo sagrado ali e disse que se eles tentassem se aproximar da Lena de novo, teriam que lidar com ele. Depois, ele se voltou para Lena e disse que ela finalmente estava livre. Mais uma vez, ele convidou ela para se juntar ao seu grupo e a Lena ficou feliz e aceitou. Então, se passou mais um tempo ali, uma semana mais ou menos, desde o duelo do Light contra o Grus, e cara, as coisas não mudaram muito. Light ainda estava crescendo como aventureiro, mas agora ele tinha a Lena do lado dele, o que deixou ele muito mais feliz, né? A Lena preparou o almoço para todos e enquanto eles comiam, ela perguntou sobre os ferimentos do Light, né? Que ele tinha sofrido na luta contra o Grus e tal. E o Light estava se sentindo ótimo agora. Ele finalmente poderia se juntar a Lena numa missão. Normalmente isso seria um sonho dele, né? De se tornando realidade e tal, mas ainda tinha um problema. De vez em quando, a Lena recebia visitas à Santa Irmã. E na semana passada ela estava tentando fazer com que a Lena se encontrasse com ela para poder discutir a decisão de deixar o grupo sagrado. Só que a Lena respondeu que não tinha nada para discutir, porque nada poderia ser feito para ela mudar de ideia. Infelizmente, desde que eles ganharam a antipatia da Santa Irmã, começaram a ser alvos dela. Como resultado, quando foram para a guilda para escolher uma missão, só recebiam as piores missões possíveis, como matar ratos de esgoto. E esses trabalhos pagavam muito pouco, o que tornou as finanças difíceis para eles. Mas a Lena não parecia chateada com isso, porque isso dava para ela a oportunidade de realmente ajudar as pessoas, como reconstruir casas destruídas, limpar esgotos ou encontrar alguns gatos desaparecidos. No final do dia, eles só conseguiam ganhar 100 moedas, basicamente, o que mal dava para comprar 3 pizzas, né? Mesmo assim, com um salário baixo, Lena estava muito mais feliz agora, porque finalmente podia fazer as pessoas felizes. Light também estava se divertindo bastante, mais do que nunca. Enquanto isso, lá na Catedral da Santa Irmã, ela informava a sua assistente que pretendia lidar com um novo grupo de Lena em breve. Esse seria, inclusive, um dos trabalhos mais difíceis que existiam, e ela talvez estivesse esperando que Light morresse no processo. Enquanto isso, na Catedral das Santas Irmãs, a líder informa a sua assistente que pretende dar ao novo grupo de Lena um emprego de verdade. Só que ela admite que esse seria um dos empregos mais difíceis que existem, e eles podem ficar literalmente esperando algo inesperado acontecer nesse processo. No dia seguinte, o grupo viaja ali pro Vale dos Montes para poder completar a sua última missão. A neblina era tão densa que mal conseguia ver para onde eles estavam indo, e o Light pergunta a Lena se estava tudo certo e tal. De acordo com o mapa que ela estava segurando, eles deveriam chegar na mansão em breve. Pouco depois, o cavalo do Light quase derruba ele, porque eles finalmente chegam na mansão, e mesmo que não houvesse como o cavalo ter chegado o mais rápido possível, eles conseguiram atingir o local no meio desse problema todo. Mais cedo naquele dia, quando Light e os outros estavam indo para a guilda para escolher a sua próxima missão, eles encontraram a recepcionista esperando por eles. Ela tinha uma missão especial e urgente para o grupo da Lena. Feliz pela presença deles, ela pediu que aceitassem esse trabalho e que precisava ser resolvido o mais rápido possível para a segurança de todos. Só que as informações disponíveis eram muito escassas. Tudo começou quando o grupo de aventureiros que estava indo para o norte no Vale dos Montes lá, né, desapareceu durante essa missão. Desde então, todos os aventureiros que foram enviados para investigar também desapareceram, incluindo aqueles de classificação A e B, o que indica que tem a presença de algo extremamente perigoso ali. A recepcionista entregou ao grupo ali uma lista com os nomes dos aventureiros desaparecidos e, pro horror da nossa querida Lena, ela reconheceu alguns deles. Era literalmente pessoas que ensinaram tudo sobre as aventuras quando ela estava começando. Agora ela está extremamente preocupada com a segurança deles. A única pista que eles têm ali disponível é que todos os aventureiros desapareceram, eles tinham parado primeiro na casa do antigo Conde de Montes. E aí, esse conde acumulou uma fortuna com aventuras e se estabeleceu nessa área, só que ele morreu há cerca de 30 anos, deixando a sua mansão em ruínas. A missão da Lena era encontrar os aventureiros desaparecidos e determinar a causa dos desaparecimentos. Lena estava hesitante em aceitar esse trabalho, já que até mesmo aventureiros experientes tinham desaparecido sem deixar rastros, mas por outro lado, Light parecia animado, porque ele sempre quis visitar o Vale dos Montes. E o trabalho oferecia uma boa recompensa, né? Grana é importante também. Ayla também ficou muito animada nesse momento, pensando nas pizzas que eles poderiam comprar com esse dinheiro. A recepcionista, quando notou a Ayla ali, perguntou ao Light se ela realmente pretendia levar uma jovem para essa missão. E o Light explicou que Ayla era uma avaliadora confiável, era essencial para o grupo, mas isso gerou
gerou ainda mais dúvidas, já que crianças da idade dela não deveriam ter habilidade. Então, ele revelou que Ayla tinha comido acidentalmente uma fruta, né, de habilidade. Mas, como nada grave aconteceu, ela estava bem agora. Com isso resolvido, o grupo partiu pro Vale dos Montes então. Agora, de volta ao presente, a gente vê o grupo lá escalando a lateral da montanha, cercado por paisagens perigosas. Light pediu a Ayla para ter cuidado, olhar ali pro tamanho impressionante da mansão, e ele comentou que era difícil acreditar que alguém pudesse pagar por algo daquele tipo, né, com tantas aventuras assim. Mas Lena achou isso plausível. Ela mesma, sendo aventureira há poucos meses, já economizou o suficiente para comprar uma casa. Light, por sua vez, começou a sonhar então em construir uma casa enorme, que ele também conseguisse treinar ali e crescesse ainda mais. Ayla ficou empolgada, declarando que quer construir uma casa dos doces ali e tudo mais, e toda essa animação parecia ter afetado o bom senso da Ayla. Ela pulou de alegria em meio a isso tudo, que acabou desmoronando sob seus pés, fazendo ela cair. O Light reage muito rápido e consegue agarrar ela, mas ele mesmo acaba escorregando e caindo também. Lena tenta puxar eles de volta, mas é arrastada junto. Quando eles caem, Light percebe que precisa de ir rápido. Ele tem a ideia de usar a espada para cortar o ar e criar a pressão suficiente para desacelerar a queda do grupo. Todos conseguiram pousar inteiros depois da queda, mas o fato deles terem sobrevivido não significa que agora eles estejam seguros. Lena e Ayla logo percebem que eles estão cercados. Light, porém, não percebe e tal. Fica preocupado, mas ele acredita que pode lidar com qualquer tipo de monstro. Então ele avança e corta um dos monstros ao meio, demonstrando confiança. Só que a Lena e a Ayla notam que esses monstros, eles não são monstros comuns. Depois de uma pausa para observar eles com mais atenção, o Light percebe algo aterrorizante. Os monstros são, na verdade, aventureiros transformados em monstros. A Ayla utiliza sua habilidade de avaliação e confirma que todos os aventureiros foram transformados depois de serem mordidos. Além disso, os mortos-vivos ainda mantêm as suas habilidades que eles possuíam na vida normal, o que torna eles ainda mais perigosos. Ayla alerta o Light, então, e a Lena para eles terem cuidado em enfrentar esses caras. O Light, no entanto, enfrenta um dilema moral. Ele fica abalado com a ideia de que os monstros são pessoas, né? Ele estava muito animado para derrotar e tal, mas um dia, como eles foram humanos, isso acaba distraindo ele. E a sua distração quase que faz ele ser mordido, mas Lena intervém a tempo de cortar o morto-vivo ao meio. Lena entende a hesitação do Light, mas lembra que todos ali devem seguir o seu dever como aventureiros, e colocar os antigos companheiros para descansar seria a melhor escolha. Com isso, Light decide lutar, mas ele sugere que eles recuem para a mansão, onde poderia haver sobreviventes. Infelizmente, quando eles abrem a porta, eles encontram ainda mais aventureiros mortos-vivos. Lena avança abrindo cada caminho ali com maestria, e nesse momento ali as suas habilidades de adaptar-se, né, de criar estratégias para diferentes tipos de monstros impressionam o Light. Ela demonstra conhecimento detalhado, sabendo como derrotar os mortos-vivos com precisão, enquanto Light, mesmo que seja menos técnico, ele também se junta a essa batalha. Durante o confronto, Light se afasta para enfrentar os mortos-vivos, mas acaba deixando Ayla vulnerável. Um dos mortos-vivos se aproxima furtivamente, prestes a atacar ela, mas Lena intervém novamente, matando o inimigo com o golpe preciso. Ayla elogia Lena pelas suas habilidades, mas Lena permanece alerta, sabendo que a confiança excessiva pode ser algo fatal numa batalha dessas. Light, por sua vez, promete lutar de uma maneira mais cuidadosa e não hesitar mais. Ele garante que todos ficariam seguros ali tranquilamente. Com todos os mortos-vivos do primeiro andar agora derrotados, Lena sugere que eles subam para o segundo andar. Light, entretanto, se preocupa. A missão dizia que existiam 18 aventureiros desaparecidos nessa mansão, mas eles já enfrentaram muito mais mortos-vivos do que um número, né, de aventureiros. Isso indica que os mortos-vivos já estavam presentes na mansão antes dos aventureiros chegarem ali, o que de certa forma não faz sentido. Enquanto eles sobem as escadas, o Light encontra um quadro ali do Conde, algo perturbador e muito enigmático. De repente, eles começam a ouvir sons de passos e risadas distantes, vindo de uma garota em algum lugar do castelo. Ela parece ansiosa para encontrar maneiras de matar o Light, e quando os três correm pro corredor, eles são surpreendidos por outro morto-vivo que se lança sobre eles. Light, com reflexos muito rápidos, corta a cabeça do inimigo antes que ele consiga infectar alguém. No entanto, fica claro que ainda há muitos outros mortos-vivos que estão à espreita. No segundo andar, os mortos-vivos parecem mais organizados, eles conseguem armar emboscadas, e isso sugere que eles estavam lutando com algum tipo de estratégia, que torna a situação ainda mais perigosa para o grupo. Ele pede a Ayla para examiná-los e ver se eles conseguem algumas informações úteis e tudo mais, e a Ayla faz o que foi pedido e descobre que esses mortos-vivos foram domesticados, o que significa que alguém está ordenando que eles ataquem. Nesse momento, a Ayla percebe uma série de fios conectados aos mortos-vivos, e depois ali de escanear os fios, ela identifica que eles estão sendo usados para transmitir poder mágico, que significa que tem alguém controlando os mortos-vivos e deve estar no outro extremo dessas conexões ali. Então, seguindo esses fios por todo o tempo, eles chegam numa porta onde todos convergem. Light avisa aos outros para se prepararem, porque não sabe que tipo de perigo eles vão enfrentar quando entrar ali. E quando ele abre a porta, tudo que eles encontram é um salão de baile vazio. De repente, uma garota misteriosa aparece. Inicialmente, o Light se sente aliviado por ver uma pessoa viva, só que logo ele percebe que ela não é alguém amigável. Ayla usa suas habilidades de avaliação e descobre que essa garota é chamada Drana, e ela possui habilidades de necromancia, permitindo o controle dos mortos-vivos e também usando essas habilidades únicas como se fossem dela. Drana não gosta de ser avaliada tão casualmente e fica muito irritada, então ela ameaça a Ayla. O Light tenta
dialogar, perguntando se ela foi enviada pra uma missão pela guilda, argumentando que nesse caso não tem necessidade deles lutarem. Só que a garota nega, explicando que a única razão pra ela estar ali é matar o Light. E ele fica confuso, porque ele nunca conheceu ela antes. Mas a garota afirma que tá só cumprindo ordem. Ela não revela quem deu essa ordem, mas o Light suspeita que possa ser uma figura sagrada. A garota menciona que os aventureiros foram mortos pra atrair o Light até ali, deixando Lena perplexa com quão poderosa é a habilidade de necromancia dela. Antes que pudesse processar as informações, a Drana começa o seu ataque. E o Light e a Lena, nessa hora, trabalham juntos pra enfrentar os mortos-vivos. Mas a garotinha rapidamente separa a Lena do Light ali, forçando eles a lutar contra versões mortas-vivas dos seus antigos mentores, Bo e Sheila. Lena fica chocada ao descobrir que eles morreram e tá paralisada ali pela dor. Até que Ayla grita pra alertar ela sobre os perigos dos dois ali vindo em cima dela, e eles ainda possuem total controle das suas habilidades, né? O Bora utiliza garras aprimoradas para ataques rápidos e a Sheila cria imagens espelhadas, né, para ataques múltiplos de si mesmo. Quando a Lena luta contra seus mentores, Drana tenta atacar a Ayla, mas o Light intervém a tempo. Ele jura que vai proteger a Ayla, só que a luta ali não acabou, cara. Eles continuam lutando enquanto cuida da Ayla facilmente, e Drana continua enviando os mortos-vivos atrás do Light, tentando distrair ele. Lena, por sua vez, luta para aceitar que precisa matar Bora e Sheila, que foram os primeiros a demonstrar bondade por ela, né, na Cidade Sagrada. Apesar do peso emocional, ela corta os fios que controlam eles, e ao ver as suas almas, ela escuta que não precisa se sentir culpada, porque foi a coisa certa a se fazer. Com o coração pesado, Lena levanta sua espada e corta eles ao meio. Enquanto isso, Light percebe que alguma coisa tá errada. Não tem como Drana ter um suprimento infinito de mortos-vivos. Ela pede a Ayla para verificar se Drana tem habilidades de criar mortos-vivos, mas a Ayla descobre que ela só controla os pré-existentes. Com essa informação, o Light conclui que tem algo mais acontecendo. Pede a Ayla para investigar mais de perto, já que deve haver algum tipo de segredo por trás desse exército de mortos-vivos ali da Drana. E o Light começa a investigar. Drana fica impressionada com a capacidade dele de deduzir que tem um truque escondido ali, mas não pode permitir que a Ayla descubra qual é esse segredo. Então, determinada a impedir a Ayla, a garotinha decide eliminar ela imediatamente. O Light, porém, não deixa isso acontecer. Ele destrói os mortos-vivos que estavam atacando a Ayla, mas percebe que agora Drana tá focada nela. Ele não pode simplesmente se afastar da Ayla de jeito nenhum. Pra proteger ela durante essa luta ali e lutar com força total, o Light tem uma boa ideia: colocar a Ayla nas suas costas, garantindo que ela fique segura enquanto ele mantém as mãos livres pro combate. A Ayla agora nas suas costas faz com que o Light comece a perguntar pra ela se ela consegue deduzir alguma razão por trás da constante aparição dos mortos-vivos. Só que com os zumbis ali constantemente mudando, se movendo, atacando, a habilidade de dedução dela, pra poder ver qualquer coisa que forneça uma perspectiva mais ampla, não tava funcionando. Então o Light salta no ar e agarra no lustre. Desse ponto de vista, a Ayla começa a escanear todos os zumbis em busca de qualquer sinal de atividade em comum. Enquanto isso, o braço do Light estava começando a latejar de dor, o que leva ele a pedir pra Ayla acelerar as coisas aí. Pouco depois, Ayla identifica ali uma fonte de todos os mortos-vivos e informa ao Light que um dos zumbis nas costas possui uma habilidade de invocação. Esse não é um zumbi comum, é ninguém menos do que o próprio Conde Monte. Não satisfeito com quão perto eles estavam para descobrir o seu segredo, o Conde tenta eliminar eles. Enquanto o Light permanece suspenso lá no telhado em cima, né, ele invoca um ceifador de almas para poder ir atrás deles. E depois de escaneá-lo, Ayla avisa ao Light que até mesmo um único toque da foice transformaria ele num morto-vivo, tornando crucial evitar ser atingido a todo custo. Para se esquivar do ataque, o Light acaba sendo forçado a pular para baixo. Pelo menos agora eles finalmente entenderam, né, porque tinham muitos mortos-vivos na área, e o ceifador de almas foi o responsável por transformar os aventureiros mortos-vivos. Dratena aparece elogiando eles por terem conseguido juntar as peças do quebra-cabeça, mas esclarece que o ceifador pertence originalmente a Conde Monte. Havia uma reviravolta icônica nisso tudo. Um herói tão grande acabou sendo vítima da própria invocação. Quando o aventureiro que tinha que investigar a mansão também foi transformado num morto-vivo, as coisas desandaram. Enquanto Dratena estava explicando ali como tudo se desenrolou, o Light ainda estava um pouco perplexo sobre o motivo pelo qual o Conde Monte invocou uma criatura tão perigosa como o ceifador de almas. A incapacidade dele de compreender a situação começa a enfurecer. Quando Light pergunta o que ela tem a dizer, Dratena começa a responder com uma outra pergunta. Ele sabe algo sobre habilidades de tabu, e ela explica que essas habilidades são habilidades temidas, que apenas possuir uma delas já rende um desprezo na sociedade. A habilidade de invocar do Mount era uma delas. Acontece que inicialmente ele foi celebrado ali como um herói, né, por seu poder extraordinário. Só que conforme a habilidade se provou ser poderosa demais, o público e o governo começaram a ficar com medo dele. Preocupados que ele pudesse embarcar ali em algum arco como um super vilão, ele foi condenado ao ostracismo e até acusaram falsamente ele de traição. Ironia do destino, não? Foi exatamente essa pergunta que levou ao caminho da vilania. O governo continuou enviando assassinos atrás dele, dia após dia, até que um dia Mount decidiu: se eu tô morrendo, então por que nós não morremos juntos? Foi aí então que ele invocou o seu tesouro supremo. O Light não fazia ideia que eles tinham feito algo tão sombrio assim. Por que a guilda faria isso contra o Mount? Com enviar assassinos atrás do Conde? Ele não via muito sentido nisso, mas não tem tempo para refletir sobre isso agora.
agora, porque Dratenna queria continuar a luta. Mas pra ela, esse lugar era um paraíso, cara, já que nunca encontrou tantos mortos-vivos reunidos em um só lugar. Se ela conseguir usar sua necromancia pra controlar um usuário das invocações, ela poderia simplesmente invocar mortos-vivos infinitamente. Enquanto Dratenna se deleitava ali com essa possibilidade, o Light preparava sua espada pra enfrentar ela mais uma vez. Só que as suas palavras sobre o medo da sociedade em relação ao poder do Conde Malt permaneceram na sua mente. Ele percebeu o seguinte: a mesma coisa poderia facilmente acontecer com ele. Ele poderia se tornar um morto-vivo. A sua habilidade de mestre das frutas tem o potencial de conceder a ele um número ilimitado de habilidades, caso ele quisesse. Se outros descobrissem isso, sem dúvidas começariam a tratar ele como um vilão também. O peso dessa possibilidade começou a assombrar ele, mas ele não tinha o luxo de pensar nisso agora. Então a prioridade era proteger Isa e continuar a luta. Light observava atentamente os mortos-vivos de Dratenna e percebia um padrão. Ela usava a necromancia para poder atribuir aos alvos ali métodos de ataques, e a Ayla nesse momento confirmou as suas suspeitas. Os mortos-vivos sob o controle de Dratenna só conseguiam usar os mesmos ataques de forma repetida até eles receberem novas instruções. Então Light bolou um plano ali na cabeça para poder explorar a fraqueza dela. Enquanto Dratenna ordenava todos os mortos-vivos ali que atacassem e tal, ele preparava um contra-ataque. Só que era só uma distração. No meio da animação do ataque, ele cancelava o movimento, pulando no ar, dando uma abertura para Lena atacar. Dratenna nessa hora acabou sendo pega de surpresa e tentou redirecionar o ceifador de almas para Lena, mas já era tarde demais. Antes mesmo que ela pudesse emitir o comando, Lena cortou os mortos-vivos com um único golpe. Com o ceifador de almas agora fora de cena, a única tarefa era lidar com o Conde Malt, garantindo que a Dratenna não pudesse usar ele para invocar mais mortos-vivos. Desesperada quando percebeu que estava prestes a perder, Dratenna usou a habilidade para poder forçar o Malt a invocar um monstro supremo. Pro horror de todos, um dragão perverso começou a aparecer. Dratenna ficou eufórica, vendo que aquele feitiço de invocação realmente funcionou, mas falhou em perceber um detalhe crucial: o dragão não era um morto-vivo. Ela não tinha o controle sobre ele, e a Lena mal conseguia acreditar no que ela estava vendo ali, ficando cara a cara com aquela criatura, que era absurdamente poderosa. Até mesmo as equipes de Rank S evitavam caçar aquele dragão. Light, no entanto, sugeriu com confiança que eles poderiam derrotá-lo. Se eles combinassem os esforços, eles conseguiriam. A Ayla, nesse momento, rapidinho encerrou essa ideia, apontando que o dragão era completamente imune a ataques cortantes. E isso aí acabou quebrando o Light completamente. Mas apesar do aviso de alguém que é habilidade de avaliação, o Light continuou convencido de que a habilidade da espada divina daria uma vantagem para ele. Sem hesitar, ele saltou no ar, tentou cortar o dragão, só que a espada acabou não partindo ele no impacto e se quebrou, tá? E ele quase que é atingido por o hálito flamejante ali da criatura, que saiu tacando fogo. Ao aterrissar no chão, Ayla começou a gritar, porque ele não ouviu o que ela tinha dito. As opções agora estavam começando a se esgotar. No momento em que eles virassem de costas, o dragão iria atacar eles. A Lena então começou a considerar se sacrificar para garantir que Light e Ayla escapassem com vida. Felizmente, Ayla tinha um plano melhor. Ela puxou uma fruta de habilidade e disse ao Light para comer essa fruta. Embora não haja garantia de que a fruta ia ajudar eles, é a melhor opção disponível no momento. Enquanto isso, gravemente ferida pelo dragão, Dratenna se sente satisfeita com esse resultado. E agora, para ela, não tinha como Light sobreviver contra uma besta tão formidável. Logo depois, ela perdeu a consciência. De repente, um homem misterioso apareceu, pegou seu corpo e se teletransportou. De volta ao campo de batalha, Lena questiona a Ayla sobre o que ela estava fazendo e por que ela estava carregando uma fruta de habilidade. E a Ayla responde que imaginou que poderia ser útil, dado o perigo representado pelo dragão perverso. A única chance de vitória era o Light ganhar uma nova habilidade. Lena foi lá chocada, né, ao perceber que ele era considerado muito sério comer várias frutas de habilidade, só que o Light garantiu que estava tudo bem, já que ele era imune ao veneno agora. Apesar disso, Lena argumentou que ainda é uma aposta arriscada, porque ele não tem como saber que tipo de habilidade ele vai adquirir. Vai que o cara simplesmente adquire uma habilidade de soltar água pelo dedo. Pelo que eles sabem, pode ser algo que seja bom ou algo que seja muito ruim, algo que interfira com a sua habilidade de Deus da Espada, inclusive. Mesmo assim, não fazer nada era uma opção que não tinha como estar no dicionário. O Light então deu uma mordida na fruta da habilidade e o seu corpo começou a queimar. Enquanto ele adquiria um novo poder, ele caiu no chão. O dragão começou a atacar, forçando Lena a defender ele de alguma forma até que ele se recuperasse. Eventualmente, os efeitos colaterais da fruta acabaram e o Light pediu a Ayla para avaliar ele. A informação que ela teve dessa nova habilidade era resistência a insetos. O Light ficou desapontado e perguntou se essa habilidade classifica o dragão ali como um inseto, mas acabou que a Ayla respondeu que a resistência funciona só contra insetos reais. Então a Lena continuou fazendo o possível para segurar o dragão, mas estava claro que ela não conseguiria manter ele por muito mais tempo. Light então se voltou para Ayla e pediu que ela entregasse as frutas ali com a habilidade ao mesmo tempo. E a Ayla, hesitou um pouco, alertando ele de comer duas frutas em vez de uma poderia ter efeitos imprevisíveis no corpo dele. Só que o Light insistiu. Ele falou que esse era o risco que ele precisava correr para aumentar suas chances de ganhar uma habilidade útil. Então ele saiu comendo as frutas, mas para sua decepção, a próxima habilidade adquirida era o Encantador de Gatos, que apenas fazia com que gatos gostassem dele. E a segunda habilidade que ele adquiriu era o aumento de durabilidade da arma, que era completamente inútil agora, já que a sua espada já estava quebrada. Além dele não receber nenhuma habilidade útil, comer duas
frutas ao mesmo tempo têm efeitos adversos no seu corpo. Se ele não conseguisse uma boa habilidade na próxima tentativa, ele não seria capaz de se mover. Nesse ponto, Lena estava começando a se desgastar. Quando ela estava tentando atacar o dragão de novo, a espada dela se estilhaçou e o dragão lançou ela contra a parede. Ela estava praticamente fora de combate agora. Vendo Lena em apuros, o Light deu uma mordida nessa nova fruta de habilidade, esperando que dessa vez ele consiga algo útil. E agora, felizmente, a habilidade que ele ganha era promissora. Enquanto o dragão se aproxima da Lena, o Light atira uma pedra no rosto da criatura, que desvia a atenção dela. Com o dragão agora focado nele, o Light se prepara para enfrentar ele usando sua nova habilidade. Curiosa, Lena pergunta a Ayla aí qual é a habilidade do Light, né, o que ele acabou de ganhar, e a Ayla explica que se chama Duende do Sono. Essa habilidade permite que o Light invoque um pequeno duende fofo e qualquer coisa que inale o seu pó adormece. E o Light ativa essa habilidade e envia o duende pro dragão. O pó funciona e o dragão começa a lutar ali para se manter acordado. No entanto, a essa distância, a dosagem do pó não é forte o suficiente para fazer ele dormir completamente. De acordo com a Ayla, o duende só pode voar até 3 metros de distância do Light, então ele precisa encontrar um jeito de se aproximar do rosto do dragão. Ele tem uma ideia de pegar a espada quebrada para poder ativar sua habilidade do Deus da Espada. E o Light arremessa a lâmina no teto, fazendo com que o telhado desmorone. Enquanto os destroços começam a cair, ele usa os escombros como os degraus para poder alcançar o rosto do dragão. E uma vez lá, ele libera o pó. Solta o duende de novo. Dessa vez, o dragão finalmente acaba sendo nocauteado. Com o dragão agora incapacitado e sem poder atacar, o Light ordena que todos se movam muito rápido porque o prédio estava prestes a desabar. E eles conseguem escapar momentos antes da mansão começar a desmoronar atrás deles. Agora que eles estavam seguros, Lena pergunta ao Light se estava bem em consumir tantas frutas de habilidade de uma vez só. E o Light finge estar bem para não preocupar ela e tal, mas claramente ele tá sem fôlego, indicando que tem alguma coisa errada. Quando o grupo retorna para a cidade a cavalo, o Light luta só para permanecer consciente. Quando eles finalmente chegam aos portões da cidade, o corpo dele cede e ele desaba no chão. Enquanto isso, o homem encapuzado retorna para a Irmã Sagrada e se prepara para partir. Mas antes que ele vá embora, a Irmã Sagrada detém ele e pergunta o que ele pensa sobre o Light depois de observá-lo. O homem admite que o Light é muito mais forte do que ele esperava, principalmente por ter conseguido derrotar um dragão. Só que ele tranquiliza a mulher, dizendo que não acredita que o Light represente um mal real de fato para os planos dela. A Irmã Sagrada não tinha antecipado que o Light seria tão poderoso assim, e a força que ele demonstrou era comparável à de seres lendários. Claramente algo único nele, mas independente do que for, ela tem já planos significativos pro futuro dele. E assim, nós finalizamos mais um episódio aqui no canal. Então se vocês gostaram, se estão curtindo essa série desse novo... Depois da exausta expedição, ela finalmente encontrou um momento para cuidar do jardim, enquanto Lena tomava banho muito necessário. Mais tarde as duas se uniram para preparar o almoço, e a Lena momentaneamente se esqueceu de regar as plantas, só para ela chegar e lembrar que já tinha cuidado delas. Sentindo-se muito orgulhosa, Lena comentou para sua amiguinha que estava indo muito bem, e com certeza acrescentou que o Light ia ser um cara que ia se orgulhar bastante dela. No mesmo instante, a imagem do querido mestre da fruta surgiu no céu, e o Light apareceu do nada, provando que ele não tinha morrido no final das contas. Sem hesitação, as meninas o puxaram de volta para a cama para que ele, precisasse descansar de fato ainda, apesar dele já ter dormido por 2 dias inteiros. Enquanto o instalavam ali, Lena percebeu que a febre dele já tinha baixado, mas isso não significa que elas poderiam baixar a guarda. Foi por isso que ela trouxe o almoço para ele, que incluía peitos de dodô, sopa de legumes, limonada adoçada com mel. Nesse momento, Lena mencionou que o grupo tinha recebido uma intimação obrigatória da Guilda dos Aventureiros para poder fornecer mais detalhes sobre o surgimento do dragão maligno. Light queria ir junto, mas a Ayla insistiu firmemente que ele deveria ficar lá, ele precisava descansar. Ao chegarem na guilda, Lena foi informada de que seria escoltada até a sala de conferências, em 2 horas, e ela ficou um pouco incomodada com a espera muito longa, mas apesar deles terem sido convocados lá, ela expressou a frustração, e a recepcionista explicou que os funcionários estavam ocupados, e também ressaltou que Ayla não seria autorizada a entrar na sala de conferências, já que ainda não tinha se registrado oficialmente como aventureira. Lena imediatamente pediu para registrar a Ayla no local, o que levou os funcionários a lhe entregarem um formulário para ela preencher. Enquanto isso, os aventureiros próximos lançavam olhares de julgamento para ela, vendo ela como uma criança, se inscrevendo na guilda, e isso fez questionar se ela realmente precisava estar ali ou não. Especialmente porque, ao contrário dos outros, ela não tinha nenhum equipamento impressionante, e a Lena ressaltou que a Ayla possuía uma avaliação de habilidades impressionante. Embora entendesse que para as crianças, parecer-se legal é muitas vezes muito mais importante do que uma habilidade prática, tendo isso em mente, ela sugeriu que fossem as compras, já que eles tinham tempo para poder perder de qualquer maneira. A Ayla hesitou um pouquinho, dizendo que não tinha dinheiro para isso, mas a Lena tranquilizou, falou para ela não se preocupar, lembrando de que era como se fosse sua irmã mais nova, E no caso, ela começou a insistir para comprar o equipamento para a garota. Enquanto isso, Light estava numa casa lá morrendo de tédio, já que as meninas compraram sorvete no caminho. Aí ela ficou muito animada por eles irem às compras, e ao ver tantas lojas na rua, com certeza ela ficou surpresa, correu para conferir uma loja chamada Ultra Luxury. Honestamente, a Lena achou que a loja vendia apenas imitações, mas ela não se importou e correu lá para dentro. A Lena insistiu que deveriam visitar
visitar uma loja menos duvidosa, mas a Ayla usou a sua habilidade para avaliar um item, né, em uma exposição lá, e identificou ele como diamante bruto, o que o lojista desafiou a sua afirmação, argumentando que ninguém compraria aquilo, mas antes que ele pudesse terminar ali o seu argumento, Lena entrou oferecendo várias moedas de ouro pronta ali e comprou aquele negócio. Lá fora, Lena fez um colar para sua amiga, usando os diamantes como pingente, e depois as duas foram ao alfaiate da loja de vestidos arco-íris, onde o lojista ofereceu a oportunidade de experimentar as suas últimas criações. Lena deixou claro que estava ali apenas para comprar roupas para Ayla, mas acabou sendo arrastada para o provador e praticamente coagida a experimentar as roupas sugeridas. Depois de pouco tempo, ela surgiu usando vestidos elegantes e também exóticos, alguns dos quais eram um pouco exagerados para sua idade, né? Cansada de tantas tentativas sem fim ali, a Lena caiu de joelhos e gritou que estava ali para comprar algo para Ayla, e finalmente entendendo o que o cliente queria, a dona da loja apresentou uma roupa com orelhas de gato para criança. Ayla admitiu que estava procurando por outra coisa, e Lena encorajou ela, falando alto e claro sobre o que queria, porque isso ajudaria a construir a sua confiança. Afinal, ela era parte essencial do grupo e precisava de alguma forma agir como tal. A Ayla então disse ao lojista que ela queria ser como a Lena, usar roupas legais que fizeram ela parecer uma verdadeira aventureira. Mais tarde, as duas retornaram da guilda e foram chamadas para a sala de conferências. Dessa vez, Ayla estava vestindo sua nova roupa ali e se sentiu muito melhor com isso. Enquanto isso, Light, entediado, fazia reflexões, passando o tempo e tal. A duende que cuidava dele deu a ele um tapa e insistiu que ele voltasse para a cama. E em resposta, o Light explicou que ele já estava sem fazer nada além de dormir por 2 dias seguidos, e apesar dos seus protestos, a duende arrastou ele de volta para a cama e se certificou de que ele permanecesse ali. Sem se convencer, ele começou a imaginar que naquele momento seus amigos provavelmente estavam recebendo grandes elogios por derrotar o dragão maligno, enquanto ele tinha que suportar sermões ali de fadas de apenas 3 centímetros de altura. Além disso, cara, o jovem não desistiu e decidiu voltar para a guilda. Enquanto isso, Lena e Ayla foram escoltados até a sala de reuniões, com o recepcionista enfatizando ali o quão crucial era a participação da Lena, né? Ansiosa para ajudar, Lena expressou a sua vontade de cooperar, mas ao mesmo tempo resolveu que não entregaria todas as informações de forma tão simples. Ela tinha aceitado o convite para poder descobrir a origem de Drathena, quem enviou para matá-los. Além disso, apenas a Guilda de Aventureiros sabia que o grupo estava indo para a mansão do Conde do Monte lá, né? O que significa que era possível que os superiores estivessem envolvidos. Por isso valia a pena lançar algumas palavras ali para ver se eles reagiriam, como que eles falariam e tal. E em pouco tempo, Lena e Ayla chegaram à sala de conferências, onde os membros dos 4 escritórios já estavam reunidos, aguardando a sua chegada. Ao ouvirem um homem se referindo com esses indivíduos, Ayla, curiosa, perguntou quais eram os 4 escritórios, e a recepcionista esclareceu que os 4 escritórios representavam os principais departamentos da guilda, que funcionavam como núcleo da cidade sagrada. A guilda compreendia os departamentos de inspeção, segurança, finanças e investigação, e os líderes de cada departamento estavam presentes nessa reunião. Os líderes eram figuras poderosas: Chapéu de Flor, chefe de investigação, responsável pela tecnologia e também densidade de monstros, né? Barba de Tigre, chefe de segurança, encarregado por manter a ordem pública, o Coveiro, que era o diretor financeiro, que lidava com as recompensas e assuntos relacionados a dinheiro, e por fim a inspetora-chefe, conhecida como Irmã Sagrada, responsável por manter a ordem de toda a guilda. A Irmã Sagrada enfatizou a Lena, que fez um ótimo trabalho lá na mansão do Conde Monte, né? E estava muito feliz por ver ela bem. Honestamente, a Lena preferia não ver essa mulher novamente, mas estava ansiosa para observar sua reação. Ayla, ainda curiosa, perguntou à recepcionista sobre a Irmã Sagrada. A funcionária explicou que ela supervisionava o departamento de inspeção e estava acima dos outros, se tornando a figura mais influente da guilda. Intrigada, Ayla então se perguntou que tipo de habilidades alguém com tanto prestígio poderia ter, mas a resposta só deixou ela perplexa. Durante isso, a irmã perguntou a Lena sobre o perverso dragão, mas Lena gostaria de perguntar alguma coisa primeiro. Na mansão, eles foram contratados justamente para investigar um grupo que foi atacado por uma mulher que se apresentou como Drathena, o Cisne Negro. Lena queria saber se alguém presente sabia algo sobre essa mulher, e a Santa Irmã começou a expressar ali o pesar, né, por não ter conhecimento dessa situação, e por outro lado, Barba de Tigre estava meio que ansioso para enfrentar indivíduos capazes de invocar tal dragão. Ele tinha alguns planos para investigar o assunto mais a fundo na grande biblioteca. Enquanto isso, o Coveiro lembrava a todos de acessar os dados pessoais e registros, e isso exige uma autorização explícita. Independentemente disso, a irmã enfatizou que o mais importante agora era descobrir de fato aonde que estava o dragão, porque eles precisariam de uma ação urgente diante desse caos todo.
E aí Helena ficou irritada ao perceber que a irmã se esquivou da pergunta. Enquanto isso, a Santa Irmã ordena ali que o Chapéu de Flores relate o seu progresso. Em resposta, o Chapéu de Flores afirma que ele enviou um pássaro de reconhecimento, mas nenhum vestígio do dragão foi encontrado na mansão do Conde Monte. Ele acrescenta que se tivesse um pedaço do corpo do dragão, poderia rastrear sua mana. Quando ouviu isso, Helena revelou uma escama da criatura, deixando todos atordoados. Porém, antes de entregar essa escama, ela impôs uma condição. Ela deve ter acesso a todos os registros relativos a Dratena. As 4 agências concordaram com esses termos de Helena, e embora a Santa Irmã alerte que pode não encontrar as respostas que procura, o acordo foi fechado mesmo assim, e o Chapéu de Flores ativou sua habilidade de olho de acadêmico, o que acabava permitindo ele ler qualquer coisa escrita num papel. Usando essas habilidades, o investigador acessou os registros solicitados e acabou descobrindo que há 12 anos na capital do lago Atena, uma garota chamada Dratena recebeu uma fruta de habilidades que lhe concedeu o poder de necromancia. Nesse momento, o registro revelou que a Santa Irmã serviu como oficial de avaliação naquele dia específico. Com essa informação, Helena acusa a irmã de desonestidade, porque ela havia alegado não conhecer Dratena no final das contas. A Santa Irmã se defendeu, explicando que concede habilidades a cerca de 1000 pessoas por ano, tornando impossível lembrar um indivíduo de 12 anos atrás. Diante dessa resposta, Helena sabe que não pode pressionar mais a mulher, mas pelo menos agora ela tem uma pista. A irmã se levanta para sair, agradecendo a Helena pela ajuda, mas deixa claro que a partir de hoje todos os registros do grupo de Helena serão apagados. Helena e Ayla ficam atordoados e imediatamente perguntam o motivo disso. E o chefe explica que a Helena acabou sendo acusada de usar violência contra um chefe lá, um líder de um grupo, e roubar os seus equipamentos. E essa revelação desencadeia uma onda de discussões na sala de conferências, com todos criticando abertamente o comportamento de Light. Nesse momento, o próprio Light chega na sala, com o rosto despreocupado e ansioso para receber seus merecidos elogios. Só que quando ele percebeu o clima tenso, ele pergunta o que estava acontecendo, e a Santa Irmã explica que o registro do seu grupo serão apagados por violar as regras da guilda. O Light responde casualmente que ele não se importa, raciocinando que, registrados ou não, os 3 ainda formam o mesmo grupo e continuarão assim. Porém, não totalmente convencida, a Santa Irmã começa a brilhar os olhos, projetando uma imagem do espaço ali na sua mente, enquanto se concentra no Light. De repente, ela é pega de surpresa por informações inesperadas. Por causa disso, ela decide mudar a ideia e dar ao grupo a chance de se redimir. No caso, eles teriam que ir numa caça ao monstro Rankos. E se eles conseguirem completar essa missão, manteriam seus registros e receberiam uma recompensa generosa. Helena pergunta o que aconteceu para a irmã mudar de ideia tão de repente assim. E ela responde que a determinação do Light tocou seu coração. Suspeitando da real intenção da irmã, Helena então pede ao Light para ele pensar com cuidado. Mas ele tá só de olho no grande pagamento e eles aceitam imediatamente. Afinal, mesmo que seja uma armadilha, ele não poderá deixar a sua marca na história sem enfrentar um desafio tão grande assim. Depois da reunião com os funcionários da guilda ali, contribuindo para os panfletos e tudo mais, contendo os detalhes da missão, no entanto, Helena continuou convencida de que a Santa Irmã estava conspirando contra eles, enfatizando a importância deles permanecerem vigilantes e nunca baixar a guarda. Nesse momento, ela compartilha que tentou avaliar suas habilidades, mas acabou não vindo nada na irmã. Aí é que é o problema, porque nunca tinha acontecido isso antes. Quando percebe o Light com a sua espada presa nas costas, o coveiro então se aproxima para informar ele que as armas são proibidas na sala de conferências e que ele seria multado em 1000 moedas de ouro por violar essa regra. E aí o Light tentou se defender, explicando que a espada estava quebrada, então ela não deveria contar como uma arma. Em resposta, o diretor financeiro impõe uma multa de 5.000 moedas de ouro para poder compensar a espada da guilda ali, que o Light acabou quebrando. Além disso, ao verificar uma sessão e ver as suas opções, o Light descobre que ele está proibido de pegar mais espadas emprestadas, tendo já quebrado 2 anteriores. Apesar do incidente, o jovem vê isso como uma oportunidade de realizar o seu sonho e possuir a sua própria espada. A recepcionista sugere que ele encomende a espada personalizada, explicando que ele tem uma arma, e ela teria que ser adaptada às características do portador. É muito mais eficaz do que ele pegar emprestado. Inspirado por essa ideia, o Light deixa a guilda determinado a fazer um pedido da sua espada personalizada imediatamente, já que ele poderia levar alguns dias para a arma ficar pronta e ele precisaria desse tempo para depois fazer a missão. Helena sugere aproveitar esse tempo para visitar Atena também e seguir a pista encontrada sobre Dratena. Com um plano definido agora, o grupo concorda e eles se separam depois de uma despedida compartilhada. Mais tarde, no distrito dos comerciantes, Light expressa suas reclamações dentro de uma loja conhecida por ter uma oficina de qualidade. Os funcionários informaram que a maioria das oficinas na região ali eram filiadas da Santa Irmã, o que significa que poucos estariam dispostos a ajudar eles. Ainda assim, o Light pediu ajuda, ansioso para colocar as mãos numa espada nova. Em resposta, o homem sugeriu que ele tentasse uma sorte numa outra oficina localizada no lado oeste. Essa oficina carregava o nome de um habilidoso ferreiro que dirigia ela. E embora Bolso estivesse de fato lidando com algumas dificuldades, o Light não deixou de se abater. Ele foi lá muito animado, pediu ao funcionário
funcionário que lhe escrevesse uma carta de apresentação. Enquanto isso, Lena estava sentada dentro de uma carruagem, mantendo o capuz ali erguido para evitar chamar a atenção, e ao mesmo tempo que perguntava aos seus companheiros se eles estavam bem. No lado oeste do distrito comercial, o Light ficou encantado com a forma como tudo era trabalhado na oficina. A Ayla estava igualmente animada com as possibilidades de ver uma espada forjada por um lendário ferreiro. De repente, os dois foram surpreendidos por uma garota que disparou entre eles, fugindo de um grupo de homens. Ela acabou encurralada em um beco sem saída e, ao ser atacada, o Light chegou lá bem a tempo de impedir que se machucassem. Um dos homens, frustrados com a interferência, balançou sua clava ali e quase atingiu o Light. Por pouco, ele evitou esse golpe e instruiu a garota assustada a esconder atrás dele. Embora preocupada, ela tenha acalmado ali quando o Light garantiu que o deus da espada poderia lidar com 3 adversários sem problemas. Determinado, ele desembanhou a sua espada quebrada e atingiu o primeiro inimigo no estômago com o punho. E aí depois, quando viu seu companheiro desmaiar, os outros dois entraram em pânico e saíram correndo para fora, encerrando essa luta. Grata pelo resgate, a garota se apresentou como Mônica. Ao saber do nome dos seus salvadores, ela imediatamente abraçou Ayla como se fosse um ursinho de pelúcia, porque, na sua opinião, nada era mais cativante do que uma menina adorável. Como sinal de agradecimento, Mônica os convidou então para tomar um chá e panquecas. Ayla ficou muito animada com essa ideia, mas o Light decidiu recusar por enquanto, porque ele estava ali no caminho para a oficina Paul. E foi então que Mônica revelou que aquela era a oficina dela. Seu sorriso brincalhão sugeriu que tinha mais história por trás de tudo aí, mas independente disso, ela se ofereceu para levar os aventureiros até lá. Depois de um tempo, o grupo chegou ao destino e quando entraram, Light percebeu que a oficina estava vazia e perguntou onde estavam os outros ferreiros. A Mônica explicou que ela mesma dirigia o local, cuidava de todas as forjas sozinha. Na verdade, eles estavam na oficina da Mônica, né? Como símbolo de gratidão pelo resgate, ela estava animada para poder apresentar sua melhor criação. Sem demora, ela revelou uma frigideira altamente eficiente em forma de panqueca, cujo molde era intercambiável, permitindo diferentes designs. Orgulhosa, a Mônica apresentou também sua invenção como panela Mônica. E o preço? 2.000 moedas de ouro. Só que, como ela considerava uma pessoa generosa, estava disposta a oferecer um valor promocional pela metade do preço. O Light, no entanto, achou essa frigideira muito cara e brincou que, independentemente do formato, a panqueca seria sempre o mesmo gosto na barriga. Frustrada, a Mônica admitiu que ninguém queria comprar o seu produto inovador. A propósito, ela tentou vender ele para aqueles homens que atacaram o grupo do Light e tudo mais, mas eles pensaram que era uma farsa. Além disso, a Mônica mencionou que estava se concentrando mais em criar ferramentas domésticas do que armas. A atenção do Light, então, foi atraída por uma lâmina que estava sobre o balcão. Ele explicou que cultivava frutas e que colher elas era uma tarefa trabalhosa. Vendo uma oportunidade, a Mônica pediu para examinar a sua mão e depois de uma boa olhada ela começou a trabalhar. Com uma habilidade impressionante, a Mônica forjou uma lâmina utilizando um lingote ali e uma técnica especial, a Super Forja. Essa técnica permitia que ela atribuísse propriedades desejadas ao metal com cada golpe do martelo. Em pouco tempo, a Mônica criou um tesouro de colheita personalizado para o Light, e para testar ela entregou o Light um tronco também. Ele duvidou um pouquinho de que essa tesoura tão pequena pudesse cortar o tronco, mas no final das contas, quando ele fechou as lâminas, o tronco foi partido no meio com muita facilidade. O Light ficou impressionado, irmão, com a eficiência dessa ferramenta. Satisfeito com o impacto da sua criação, Mônica estava prestes a revelar o preço da tesoura quando Light interrompeu pedindo que forjasse uma espada para ele. Afinal, esse era o verdadeiro motivo da sua visita. Só que, para sua surpresa, a Mônica recusou. Ela explicou que não era uma questão de ser a oficina e tal, de estar alinhada com a Santa Irmã, mas sim porque simplesmente não queria mais fabricar espadas. Ela desprezava essas armas, e mesmo sem o sucesso da venda das suas ferramentas domésticas, o sonho dela era se destacar como artesã sem depender de forja de espadas. Naquele momento, o Light se lembrou de um guia mencionando que a oficina Boa era especializada em fabricação de armas. Foi então que a Mônica percebeu que o garoto estava na verdade procurando a loja errada. A verdadeira oficina Boa ficava do outro lado da rua. Quando ele entrou lá na verdadeira oficina Bow, os ferreiros correram até o mestre para revelar que apenas 20% dos pedidos estavam prontos até aquele momento. O chefe, impassível, respondeu que reclamar não faria o trabalho deles andar mais rápido e ordenou que todos dessem o seu melhor. Light e Ayla entraram na oficina do lado de Mônica então, mas a presença dela pareceu incomodar todos os ferreiros. Quando um deles se aproximou para perguntar o que ela fazia ali, o chefe imediatamente franziu a testa e, sem hesitar, Mônica pediu ao pai que forjasse uma espada para o Light, o que irritou ele profundamente. Ele resmungou que a Mônica sempre evitava lidar com os clientes e repassava eles para o pai, iniciando uma discussão acalorada entre pai e filha. Irritada, Mônica resolveu ir embora, só que antes de sair, Light perguntou se realmente não tinha como forjar a espada e o homem explicou que estava ocupado com um enorme
enorme pedido que ele tinha ali para os próximos semestres, então não poderia ajudar ele. Ao sair da loja, Light não conseguia afastar os pensamentos de que seria incrível se a Mônica fosse a responsável por fabricar a arma dele, só que ele não tinha ideia de como convencer ela. Nesse momento, um dos ferreiros o chamou pelo nome e, surpreso, Light se virou perplexo sobre aquele garoto que sabia quem ele era, e o ferreiro explicou que ele tinha visto Light durante o duelo contra Cruz the Cap. A força entre eles era tão evidente que o Caim nunca esqueceu o Light, a ponto inclusive de se tornar um fã e reconhecia a importância do seu triunfo. Desde que o assunto surgiu, Caim coçou a cabeça e admitiu que a luta gerou um grande problema com a irmã Santa, resultando no afastamento de todos que estavam do lado dela. Com isso, o Light entendeu por que ele foi pro raio, já que eles eram os únicos que estavam alinhados com a irmã sagrada. Falando nisso, Light perguntou por que pai e filha tinham oficinas separadas, e o Caim contou a história. Mônica costumava trabalhar na oficina do pai também, 3 anos atrás, quando ela ganhou a super forja de habilidades ali e tudo mais. E rapidamente ela se tornou muito famosa em toda a cidade sagrada, cara. Só que em 6 meses antes, uma carruagem transportando mercadorias foi emboscada nos arredores da cidade, e durante o ataque, a mãe dela acabou perdendo a vida. Os culpados foram capturados, mas entre eles, um deles carregava uma espada com a assinatura da Mônica, e quando descobriu que uma das suas criações tinha sido uma coisa que foi usada para tirar a vida da sua própria família, a Mônica ficou devastada, mano, e desenvolveu um profundo ódio pelas espadas. Depois de ouvir a história, o Light questionou por que a Mônica e o seu pai não se davam bem. Só que antes que o Caim pudesse responder, 2 homens se aproximaram ali e um deles, de cabelos castanhos, era um pato, enquanto o outro, Zambo. Eles eram representantes do grupo Black Swan Mercante e clientes da Bolt também. Quando eles avistaram o chefe da oficina, Zambo entregou um novo pedido de encomenda, informando que as entregas semanais seriam estendidas por um ano inteiro, e o Caim reclamou que isso era um absurdo, porque eles mal conseguiam cumprir a entrega semanal. Doug respondeu que se o pai não conseguisse fazer isso, eles pediriam a Mônica, a garota com super habilidade de forja, uma habilidade tão rara que alguns ferreiros matariam para possuir ela, ou seja, eles queriam matar a garota. O Light argumentou que Mônica não queria fazer espadas, mas Zambo garantiu que um pouco de violência poderia mudar a opinião de alguém. Quando viu o relâmpago ali crepitando na mão do homem, Ayla imediatamente percebeu o que aquilo significava. Mesmo assim, Caim claramente declarou que nunca afirmou que poderia cumprir a ordem. Na realidade, ele já tinha assinado o contrato, e diante disso os representantes do Cisne Negro partiram. Depois que eles foram, um dos funcionários revelou que esse grupo de comerciantes estava usando Mônica como isca para poder forçar esses negócios, deixando eles sem escolha a não ser obedecer para poder proteger a garota. Como seu pai forjava armas, a Mônica não suportava compartilhar o mesmo espaço do trabalho dele. Mais tarde, Light e Ayla foram à oficina da Mônica de novo para poder convidar ela para um jantar. Sem demora, o trio já estava ali no restaurante desfrutando de uma boa refeição, e a Mônica ficou impressionada ao descobrir que Ayla tinha habilidade de avaliação, uma técnica muito importante em qualquer oficina. Só que a Ayla mencionou que queria apenas se aventurar ao lado do Light e não se tornar uma artesã. A Mônica elogiou sua honestidade e comentou que deveria ser incrível ser amada por alguém assim, uma menina gentil, muito feliz, e ela prometeu pagar a conta e até deixou a Ayla pedir mais pizza, a sua comida favorita. O Light, no entanto, lembrou que foram eles que convidaram, então, eles não iam deixar a garota pagar. Mesmo assim, a Mônica insistiu que queria retribuir eles por salvar a vida dela, além de estar genuinamente feliz, porque fazia 6 meses desde que compartilhou uma refeição em boa companhia. Enquanto isso, Zambo fez uma visita à irmã sagrada, informando que as armas já estavam a caminho. No entanto, a notícia mais importante era que o Light tinha aparecido nos distritos dos artesãos, e aí o capanga assegurou que traria o garoto em breve, pacificamente ou não. A irmã sagrada anunciou que enviaria uma espiã para garantir a segurança ali, que nada interferisse nisso tudo, mas deixou claro que não queria o Light morto. Depois do jantar, Mônica saiu do restaurante muito satisfeita, mas Doug apareceu novamente querendo conversar com ela. Mônica reconheceu esse homem aí e não se sentiu confortável falando com ele. De repente, outro homem surgiu atrás dela e a capturou. Nas proximidades, Ayla enfatizou que Mônica era realmente uma grande pessoa, mesmo que tivesse recusado forçar a espada pro Light. De repente, Caim apareceu correndo e pedindo ajuda ali pro Light imediatamente ir até a sua oficina. Quando chegaram lá, Caim apontou para uma nota presa na porta da oficina junto com o óculos de segurança da Mônica. E aí, Ayla leu a mensagem: Mônica está conosco. Se quiser tê-la de volta, envie Light sozinho para a arena subterrânea. Outro ferreiro negro se aproximou e explicou que essa arena era a base do grupo Black Swan Mercante e eles estavam localizados perto do distrito dos artesãos. Diante disso, pegou um enorme machado com as 2 mãos e carregou uma lança nas costas. Um dos funcionários alertou o chefe para ter cuidado, porque poderia ser emboscado pelos inimigos. Apesar do aviso, ele recusou em ficar parado enquanto levavam a sua filha. No entanto, o Light declarou que ele iria sozinho, porque o Cisne Negro tinha solicitado só ele, sem deixar razão para o Caim se colocar em perigo. E com essa decisão tomada, Light correu para frente
frente, instruindo eles a cuidar da Ayla. Enquanto isso, Mônica acordou em um lugar desconhecido e viu Doug sorrindo. Ele disse a ela que Mônica era apenas uma isca para que o Light fosse lá e fosse capturado, assim que ele viesse resgatar ela. Dito e feito, cara, o Light explodiu a entrada e ironicamente agradeceu o convite. Doug ordenou que liberassem Mônica, mas nesse momento uma enorme criatura avançou em direção ao Light. Seus passos pesados começaram a ecoar com cada movimento. A Mônica gritou pro Light correr, mas já era tarde. Ele já estava sob ataque de todos os lados. Apesar disso, o Light permaneceu composto. Ele convocou a Fada do Sono e instantaneamente colocou todos os seus inimigos para dormir, incluindo o Touro. Com isso feito, ele liberou a Mônica e trouxe ela de volta com segurança. Um tempo depois, Light chegou na entrada da oficina com a Mônica nas costas. Ao longo do caminho, acontece que ela acidentalmente inalou um pouco da poeira do sono, mas o Light assegurou a todos que não tem problema, era só uma leve soneca. Depois disso, ela ia ficar bem. Por tudo que o Light fez, expressou sua gratidão. E o rapaz que sempre a acompanhava questionou se realmente era necessário gastar tantos recursos para poder capturá-lo. E ela afirmou que sim, porque ela queria capturar o Light a todo custo. Essa era a sua prioridade, que tinha maior importância. E assim, nós finalizamos mais os episódios aqui do canal. Trouxe 2 a mais para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se curtiu, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra gente trazer os próximos vídeos aqui. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!